Bom dia, meus amores do nono ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje nós vamos estar dando continuidade aos exercícios de tangência, que nós fizemos até o quinto na aula passada, na quarta-feira. Então, nós vamos começar lá na página 41, no exercício 6, ó. São dadas duas retas paralelas, T e T', certo? Ó. E um ponto T, que é o ponto de tangência. Construa uma circunferência tangente às duas retas, sendo T um dos pontos de tangência. Olha só, foi dado duas retas, T e T', e o ponto de tangência. A circunferência que nós vamos construir vai tangenciar tanto em T como em T'. Nós já sabemos que T é um ponto de tangência, então o que nós vamos construir? Ó? Como as retas são paralelas, nós vamos fazer... Nós queremos encontrar o O para construir essa circunferência. O é nosso ponto-chave. Como as retas são paralelas, nós vamos fazer o LG4. Equidistância entre dois pontos. Como elas são paralelas, LG4B aqui, que é a mediatriz de T e T'. E a normal, né? Como a gente já tem o ponto de tangência, pelos pontos de tangência, vamos cruzar dois arquinhos. Pelos arquinhos, vamos cruzar ponto de apoio nos arquinhos que a gente fez. Cruzamos os arcos para obter esse ponto. Aí nós vamos ligar o ponto de tangência com esse ponto formado. Certinho? Essa é a nossa reta normal, certo? Onde cruzou do outro lado aqui vai ser o nosso ponto T' de tangência. E aí, nos apoiando em T e T', nós vamos fazer a mediatriz, ó. Do segmento T', que é o LG4B, certo? Quando nós vamos fazer construção com tangência, é muito importante a precisão do compasso, da régua certinho, para que o nosso exercício fique correto, tá? Então, aqui, ó, nosso LG4B. E esse ponto de encontro entre a normal e o LG4B vai ser o centro da circunferência O. E aí, agora, com a ponta seca em O, raio até T ou até T', nós vamos construir essa circunferência. Certo? Nós vamos construir essa circunferência, ó. E assim ficou a nossa circunferência. Tudo bem? Certinho? Então, ficou assim. Pessoal, então, ó, o sétimo exercício na página 42. Construa uma reta T tangente comum às circunferências dadas. Se é comum, o que quer dizer isso? Que tangencia as duas ao mesmo tempo, certo? Então, como nós vamos fazer isso? Ó, nosso esboço vai ficar assim, nós temos as duas circunferências, nós vamos fazer uma reta tangente aqui, que cruza nas duas, em dois pontos de tangência. Essa aqui também está tangenciando as duas, e essa reta também está tangenciando as duas. Certo? Tudo bem? Então, ó, como nós vamos fazer? Nós vamos começar ligando o O com o O'. Porque a gente sabe que o cruzamento aqui vai ter uma reta, ó, um ponto de tangência, vou chamar de T1, e o T com o O formou uma reta normal, certo? Então, agora, por O, como a gente sabe que vai tangenciar, nós vamos fazer uma normal aqui também, ó. Ó, achar dois pontos de apoio. Pelos pontos de apoio, cruzar os arcos com abertura maior que a metade, ó. Vou ligar aqui, ó. Vamos encontrar. Como eu já tenho T1 aqui, T2, T3. Aqui, ó, eu já consigo. Vamos fazer aqui nessa daqui também. Ó. Vou fazer aqui dois pontinhos de apoio. Pelos pontos de apoio, cruzar os arcos. Fazer outra normal. Chamar de essa normal 1, normal 2 e normal 3. E aqui, ó, eu vou pegar em T também, esse T1, e vou fazer aqui dois pontinhos de apoio. Para fazer, aqui vai ser uma reta tangente, né? Porque vai passar por T. Ó. Cruzar esse ponto com esse, nós vamos obter. Essa é a primeira reta tangente, ó, T1.
Aqui nós obtivemos, ó, a circunferência com a reta normal T3, então T4 e T5. Se a gente ligar o T2 com o T4, nós vamos ter outra reta que tangencia as duas ao mesmo tempo. Então, T2. E aqui também, se a gente ligar o T3 com o T5, ó, nós vamos obter outra reta tangente aqui, que é a reta tangente 3, terceira reta tangente. Então, ó, nós encontramos todos os pontos de tangência e obtivemos 3 retas tangentes. A reta tangente que tangenciou ao mesmo tempo a circunferência T1, a reta T2 que tangenciou ao mesmo tempo as duas circunferências e a reta T3, certo? Então, há 3 soluções possíveis. Então, ó, há 3 soluções possíveis, certinho? E o roteiro vai ficar assim, ó, os pontos de tangência encontram-se nas intersecções das circunferências com as retas normais, certo? Exercício 8, ó. Construa uma circunferência tangente à reta T. Então, ó, uma circunferência reta T, tem T e T', sendo T o ponto de tangência e sabendo que o ponto P pertence a essa circunferência. Olha só, pessoal, a gente quer construir uma reta, uma circunferência tangente às retas dadas, T e T', certo? Só que essa circunferência tem que passar por P. Então, nosso esboço vai ficar assim, ó, duas retas. Nós vamos fazer a circunferência tangente aqui e que passe por P, certo? Para a gente começar, como as duas retas são paralelas, nós vamos começar pelo... E eu sei que o centro da circunferência vai estar aqui no meio, né? Então, nós vamos fazer o LG4B, que é a equidistância entre duas retas paralelas. Como? Eu vou começar aqui, ó, chamando aqui de um ponto A qualquer. E eu vou fazer aqui uma perpendicular para construir o LG4B. Ó. Como a gente não tem nenhum ponto ainda, nós vamos traçar aqui, ó. Vamos encontrar aqui o ponto B. E agora nós vamos fazer a mediatriz do segmento AB. De um lado, tem que fazer do outro, tá? Dos dois lados. Um lado e do outro. Agora nós vamos ligar. Ó, fizemos a ligação dos dois pontos, certo? Agora, a gente sabe que a circunferência ela vai passar por aqui, ó. Então, o raio tá aqui no meio. O centro vai estar aqui em algum lugar nessa reta equidistantes de T e T'. E o raio vai ser essa medida aqui, ó. De B até esse ponto médio aqui, ó. Porque ela vai tangenciar dos dois lados, ó. O raio vai ser essa distância aqui, ó. Ou aqui, ou aqui. Então, nós vamos vir aqui em P e vamos achar O', dois centros, ó. E O, duas, O' e O e O', ó. O e O'. Agora, com a ponta seca em O, a distância até P. Com a ponta seca em O, a abertura até P. Vamos construir essa circunferência. Agora, com a ponta seca em O', com a ponta seca agora em O', nós vamos construir essa outra circunferência. Encontramos duas soluções. E aí, falta só os pontos de tangência. Como a gente faz para achar o ponto de tangência? Ponta seca em O, faço qualquer aberturinha aqui, ó, só para encontrar a reta normal e o ponto de tangência. Pode fazer tanto na parte de baixo como na de cima, ó. Vou ligar aqui com O. E vamos obter aqui, ó, T1 e T2. Faça a mesma coisa em O'. Ponta seca em O, vou traçar uma perpendicular aqui para achar a reta normal e os pontos de tangência, tá? Cruza de um lado, cruza do outro. E aí, ó, onde cruzou aqui, vamos achar, então, o T3 e o T4. Então, há duas soluções possíveis, ó. Essa circunferência e essa. E assim vai ficar o nosso roteiro. Nós fizemos o LG4B e o LG1, que é essa metade aqui, ó. E ponta seca em P, nós encontramos o O e o O', certo? Tudo bem? Ficou dessa forma o nosso problema. Tudo bem?
Construa uma circunferência de raio de medida 18 milímetros, que é igual a 1,8 centímetros, tangente aos lados do ângulo ABC dado. Determine os pontos T de tangência. Então, olha só, como a gente pode fazer, ó? Ela vai tangenciar aqui, ó. Nós temos um ângulo aqui, eles são concorrentes, essas duas retas, AB e o segmento semirreta aqui, BC, eles são concorrentes, se cruzam em B. Então, nós vamos fazer o LG 4A, que é a equidistância entre duas retas quando elas são concorrentes, LG 4A. E como ele está falando que de raio de medida 1,8, dei uma distância da reta LG2. Então, nós vamos construir o LG2 e o LG4A. Bom, como a gente faz para construir o LG2? Eu vou aproveitar o A, vou pegar um outro ponto aqui, vou chamar ele de E. Nós vamos fazer a perpendicular em A e em E. Esse exercício tem que procurar fazer ele o mais correto possível, porque para ele ficar certinho, tá? Então, aqui nós vamos construir essa perpendicular aqui, ó, em E. Esse ponto E, vocês que marcaram ele em qualquer lugar. Eu vou aproveitar o A, ó. Faço qualquer abertura. Faço uma perpendicular aqui. Fizemos essa perpendicular. Agora nós vamos... Duas perpendiculares, uma em A e outra em E. Agora nós vamos marcar 1,8 de distância aqui, ó. Certo? E aí nós vamos marcar aqui, ó. Pôr a ponta seca em E e vamos marcar esse 1,8. E 1,8 aqui, ó, no A. Certo? Vou guardar aqui essa medida no compasso. Agora vem aqui, ó. Fiz o LG 4A. Bom, não vai dar para guardar, nós vamos ter que fazer o LG 4A. Então vamos lá, como a gente faz? Ponta seca em B, faço uma abertura qualquer, determino dois pontinhos de apoio aqui no meu ângulo, com esse arco com os segmentos de reta. Aí vou me apoiar nele, qualquer abertura maior que a metade de um lado e do outro. E aí nós vamos ligar o ponto B com esse ponto formado, ó. Vamos fazer a bissetriz do ângulo ABC. Certinho? Tá? Onde cruzamos aqui, ó, nós vamos obter o ponto O, que é o que a gente procurava. Agora nós vamos encontrar o ponto de tangência aqui, ó. Encontramos o O. Qualquer abertura eu vou fazer dois pontinhos. Por esses dois pontinhos nós vamos cruzar os arcos, ó. Para achar esse ponto de tangência, para saber exatamente qual é o raio, ó. De O até esse cruzamento aqui. Esse é o nosso raio aqui, ó. Então, nós vamos pôr a ponta seca em O. Ponta seca em O. Nós vamos abrir o compasso até o ponto de tangência que nós acabamos de encontrar, ó. E vamos construir a circunferência, ó. Certo? Ficou assim. Então, ponta seca em O, abertura até o ponto de tangência, construímos a circunferência. Agora, só falta a gente achar o outro ponto de tangência, ó. Ponta seca em O, na outra reta aqui, vamos determinar qualquer abertura, dois pontinhos de apoio. Pelos pontos de apoio, vamos cruzar os arcos com a abertura maior que a metade, ó. De um lado e do outro. Onde cruzou aqui, ó. Ó, com esse ponto de tangência aqui, esse ponto de cruzamento aqui vai dar o ponto de tangência. Era T1, então agora T2. Então, ficou aqui o nosso ponto de tangência, certo? Tudo bem, pessoal? Esse daqui é a nossa reta normal 1, essa é a nossa reta normal 2, e obtivemos T1 e T2. Tudo bem? Ficou dessa forma. Aqui o nosso roteiro, né? Fizemos LG2 e o LG4A e nosso esboço. 10ª questão, ó. Construa uma circunferência tangente às setas T1, T2 e T3. Se a gente observar, a reta T1, T2 e T3 são todas concorrentes. Então, nós vamos encontrar as bissetrizes internas dos ângulos, ó. Essa com essa, onde encontrar vai dar uma reta tangente. Um ponto de encontro, um O, nós vamos fazer essa circunferência. Essa reta com essa, nós vamos, onde elas cruzarem, nós vamos fazer a circunferência.
Essa reta com essa, onde ela se cruza, nós vamos fazer aqui uma bissetriz do ângulo, uma bissetriz do ângulo, antes de cruzar o O, faz outra circunferência. E aqui também, ó, reta T1 com a reta T3, faço uma bissetriz do ângulo. Reta T2 com a reta T3, faço a bissetriz do ângulo. Então, vamos lá? Vou começar nesse cruzamento e vou fazer a bissetriz do ângulo, ó. Qual que é a abertura? Cruzar os arcos com a abertura maior que a metade, ó. Nós vamos ligar. Fazer a bissetriz desse ângulo, tá? Tudo bem? Vou fazer do outro lado agora. Ó, fiz esse outro ângulo aqui, ó, o cruzamento desse ângulo. Fiz um arquinho, 2 pontos de apoio, cruzei os arcos. Onde cruzar as duas bissetrizes desse ângulo e desse, eu encontrei O1 e vou fazer a circunferência. Abro o compasso até um dos lados e faço a circunferência. Ficou dessa forma, a ponta seca em O1, abri até um dos lados e fiz a circunferência, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, nesse ângulo e nesse, achar a bissetriz. Ó, pessoal, tive que dar uma acelerada por conta do tempo do vídeo. Olha só, essa bissetriz eu prolonguei ela aqui, fiz essa daqui, ó, prolonguei ela aqui. Então, encontrei, ó, O1, O2 e O3. Vou fazer a circunferência agora em O2 e O3, certo? Ó, fiz em O2, ponta seca em O2, abro o compasso até um lado, faço essa circunferência, ó. Agora, eu vou fazer em O3. Ó, de centro em O3, abri até um dos lados e fiz aqui a circunferência que tangenciou as 3 de uma só vez. Falta fazer uma aqui no meio, ó. Faço a bissetriz desses ângulos e aí eu faço, só um minutinho. Ó, fiz a bissetriz desse ângulo aqui, ó, cruzei os arcos e tracei. Fiz a bissetriz desse ângulo, cruzei os arcos e tracei. Onde as duas bissetrizes se encontraram, O4. Agora é só fazer a circunferência. Ó, com a ponta seca em O4, fizemos a outra